Na aula passada, a gente tratou da diferenciação entre dielétricos e condutores. Nessa aula, a gente vai tratar de dielétricos com perdas e como eles se comportam. Também na aula passada, a gente viu o que era a permissividade dielétrica complexa, que nos permitia avaliar perdas dielétricas, e o que era a permissividade, a condutividade elétrica equivalente, que fazia com que a gente colocasse as perdas dielétricas eventualmente existentes no material nos termos da condutividade. Isso nos mostrou duas saídas, a mais frequente, a mais utilizada e a que se encontra mais na literatura, utilizando a condutividade equivalente. Nós vamos apresentar agora uma outra saída, que é a saída adequada para o tratamento de materiais, para se modelar materiais elétricos com perdas, materiais dielétricos com perdas. O material dielétrico com perda mais importante é a água, mas existem outros. A água tem uma característica muito interessante. Nós vamos analisar alguns materiais usando uma simulação. Essa simulação está à disposição de vocês. Eu vou colocar ela para que vocês possam instalar na máquina de vocês se vocês quiserem. Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e esta é a quinta aula de ondas eletromagnéticas, tratando de materiais dielétricos com perdas. Bom, as perdas dielétricas têm uma aplicação muito interessante. O raciocínio é assim: se vocês colocam num micro-ondas, num forno de micro-ondas, um determinado material dielétrico, tipo água, ele vai ser aquecido por um fenômeno conhecido como relaxação dielétrica. Então imaginem que vocês consigam medir a quantidade de energia necessária para aquecer essa água, esse material. Então agora digamos que não seja um material com água pura, mas seja um material úmido, tipo um alimento, ou uma folha, ou um grão. Se vocês ligarem o micro-ondas, o que vai fazer com que o material aqueça são as perdas dielétricas deste material, na frequência do forno de micro-ondas de vocês, que é cerca de 2.4 GHz. Ora, se vocês conseguirem medir a quantidade de energia colocada no forno para que esse material aqueça a uma determinada temperatura, na verdade, o que vocês estão medindo é o teor de água do material. Ora, medir o teor de água ou teor de umidade de um determinado material é extremamente útil para coisas como, por exemplo, grãos. É fundamental na produção de grãos que o grão saia para o armazenamento com um teor de umidade adequado. Você não pode colocar um trigo, um arroz ou soja dentro de um saco se ele estiver muito úmido. E você também não pode descascar arroz de forma adequada se ele estiver muito seco, porque se ele estiver muito seco, o grão quebra. Então existe um teor de umidade adequado para que grãos, produtos agrícolas, principalmente grãos, sejam processados. Também vale para outros produtos como tabaco. E também se pode usar o mesmo procedimento de tentativa de estimar o teor de água num produto, para analisar coisas como até carne, e qualquer outra coisa, qualquer outro material, que tenha água dentro dele. Mas não só isso. Por exemplo, vocês podem ver nesses três artigos aqui, que o primeiro é sobre grãos, mas o segundo e o terceiro são o segundo sobre medida de teor de glicose no sangue, usando frequência de micro-ondas, e o outro é quantificação de edemas em tumores no cérebro, usando também
micro-ondas uma sonda coaxial, tá? Para escanear o cérebro. Inclusive existe até um tomógrafo nessas frequências de micro-ondas que pode funcionar como mamógrafo de forma muito menos invasiva. É ainda uma área de pesquisa em continuidade, bastante ampla, muito pouco no Brasil, mas uma área de pesquisa muito importante. Muito importante porque bastante útil. Bom, então, toda essa área de pesquisa, toda essa ciência tem um nome e ela se chama aquametria. A aquametria é, segundo um dos principais autores na área, o Krasevsky, é a área da metrologia, né, que investiga sólidos e líquidos contendo água pela identificação das suas propriedades na interação com ondas eletromagnéticas na faixa de microondas. E nós já vamos descobrir por que é importante que seja na faixa de microondas e não em outras frequências. Tá? Isso vai ser bastante interessante e isso é uma aplicação muito importante, né, que nos obriga a diferenciar condutores de dielétricos e nos mostra claramente dentro de uma aplicação que diferença é essa. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui a respeito de dielétricos com perdas. Se vocês estiverem usando o programa, basta clicar no tab. Tá? Esse programa, na verdade, é o programa da apresentação do meu doutorado, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pelo professor Álvaro Salles, tá, sobre aquametria para microondas. O doutorado todo está à disposição no site da universidade. Tá? Então vamos ver um pouco a respeito de dielétrico com perdas. Lá no livro do Sádico, no Matheus Sádico, vocês vão encontrar essa definição a respeito de dielétrico com perdas. O dielétrico com perdas é um meio no qual ondas eletromagnéticas perdem energia à medida que se propagam devido à condutividade desse meio. Isso é um erro sério, porque na verdade não é só a condutividade que faz com que o material tenha perdas, mas também as perdas dielétricas. E principalmente, no caso de elétricos, são as perdas dielétricas e não a condutividade elétrica, porque dielétrico normalmente tem muito pouca condutividade. Você pode fazer e trazer isso para uma condutividade equivalente. Ótimo, você pode fazer isso. Mas você está falando de um fenômeno e você está tendo um fenômeno e falando como se fosse outro, o que não é verdade. Então isso aqui é um erro bastante grave lá do Sádico. No meu doutorado eu refiz essa definição e coloquei ela da seguinte maneira. Um dielétrico com perdas é um meio no qual as ondas eletromagnéticas perdem energia à medida que se propagam devido à resistência que o meio impõe à variação da sua polarização. Essa resistência que um meio dielétrico impõe à variação da sua polarização se chama relaxação dielétrica. Tá? Então essa é uma nova definição para um dielétrico com perdas. Nós vamos pegar um primeiro dielétrico aqui. Tá? Vamos pegar um dielétrico aqui conhecido por gasolina. Vamos ver uma coisa aqui. Nós estamos botando um teor de etanol e um teor de gasolina. Certo? O nosso amiguinho aqui. Notem, isso aqui é um espectro de frequências que vai de 0 até 100 GHz. Tá? Nós fizemos esse botão do software controla uma mistura etanol, né, gasolina. Eu estou fazendo essa mistura pura gasolina. Tá? Ou seja, não tem etanol na mistura. Então notem que o espectro é assim, a permissividade, a parte real da permissividade da gasolina, alguma coisa na faixa entre 2,35 e 2,37, tá? Vai até 10 GHz absolutamente uniforme, tá? E depois ela começa a cair conforme a frequência aumenta. Vai caindo para 2,1, né? Isso aqui vai chegando, né, até um valor bastante alto. Notem que já o fator de perdas da gasolina vai subindo conforme a frequência vai aumentando, tá? Em 20, 30, 40, 50 GHz ele tem um valor máximo. Mas é importante que se note que o fator de perda da gasolina é bastante baixo, 0,14.
e vocês vão ver exatamente baixo em relação a quê. Tá? Vamos tentar botar aqui, por exemplo, o etanol. Bom, agora o nosso gráfico mudou de figura. A linha vermelha é o etanol e a linha verde é a gasolina. Então, se vocês olharem a linha verde da gasolina pura, tá? Ela é sempre 2,5 e o fator de perdas, ou seja, a permissividade complexa são duas linhas, tá? Relativo, óbvio, tá? É praticamente zero. Enquanto que o fator de perdas do etanol puro, tá? Em 1 GHz chega a 10. Tá? Em 1 GHz a permissividade, a parte real, é 15. Então, notem, isso é uma característica própria de uma molécula polar. Obviamente, alguma característica de molécula polar a gasolina tem, porque ela tem uma relaxação lá em cima, tá? Em 30, 40 GB, mas o valor é muito pequeno. Afinal de contas, a gasolina é um hidrocarboneto, né? E parte dela apresenta um comportamento como se fosse uma molécula polar, que nem o etanol. Mas se vocês querem conhecer moléculas polares, vamos ver essa molécula polar famosa, conhecida como água. Então agora, notem, a água tem uma permissividade, água líquida, tá bem entendido, tá? A água tem, no risco preto, tem uma permissividade elevadíssima em frequências baixas, até 1 GHz, ela é praticamente 80. De 1 GHz ela começa, isso aqui está em 20 graus Celsius, se não me engano, tá? De 1 GHz ela começa a descer essa permissividade, vai descendo, tá? Chega a 60 em 10 GHz, tá? Ou seja, ainda armazena bastante energia, tá? Quanto maior o valor da permissividade, mais energia um dielétrico é capaz de armazenar. Agora vocês acabaram de descobrir por que os capacitores eletrolíticos, que são aqueles que têm água dentro, tem um eletrólito dentro deles, armazenam grande quantidade de energia elétrica, é porque, na verdade, é o eletrólito que permite esse armazenamento. E vai descendo. Descendo de tal maneira que, lá por 100 GHz, ela é bastante baixa. Mas o fator de perdas da água, que começa muito baixo quando a frequência está baixa, sobe para alguma coisa na faixa de 4 quando estamos em 1 GHz, e em 10 GHz, tá, ele já é cerca de menos 32. Tá? O menos é porque é sempre menos, é sempre perda. Tá? Então, significa que o valor da permissividade, da parte complexa da permissividade elétrica é na faixa de 32 para 10 GHz. O pico máximo é alguma coisa ao redor de quase 11 GB, tá? De frequência. Essa frequência de acima de 1 GHz até 100 GB, um pouco mais, é conhecido como a faixa de frequências de microondas. Então, notem, 3 dielétricos, gasolina em verde, etanol em vermelho e, finalmente, água em preto. Então, esses são os nossos 3 componentes aqui. Bom, a gente pode fazer uma mistura, vamos desligar o etanol, vamos desligar a gasolina e fazer uma mistura etanol-água, que é a mistura conhecida que vocês botam dentro do tanque do carro de vocês, quando vocês têm um carro. Então, olha só o que acontece com a curva azul quando eu começo a acrescentar água no etanol. Dependendo do teor, eu estou baixando o pico do valor do fator de perdas. Por quê? Porque o etanol puro tem um fator de perdas com um pico em 1 GHz, enquanto a água tem o pico do fator de perdas dela em 11 GHz. Tá, mas e daí? O que interessa isso? Olha, interessa o seguinte, que se vocês conseguirem medir o fator de perdas do etanol em uma frequência, ou duas, ou mais, ou no espectro todo de alguma maneira, se vocês conseguirem fazer isso do etanol, ou da água, ou principalmente da mistura,
a partir da frequência onde esse fator de perdas é máximo, vocês vão conseguir fazer um sensor para medir o teor de água e etanol. Tá? Um trabalho muito interessante e bastante difícil, diga-se de passagem. Tá? Nós estamos falando em frequências muito elevadas e nessas frequências elevadas tudo causa problema. Bom, essa é a mistura que o cara, quando vai botar bota o nosso álcool hidratado. Nosso álcool hidratado, eu não me lembro exatamente, mas é alguma coisa por aqui assim, acho que é 12%, 20%, eu não sei. Ele tem um teor de água que eu não me lembro de cabeça, vocês podem consultar, seria bastante interessante. Que a gente coloca no tanque de gasolina. Então, já o que nós temos aqui, na verdade, é uma forma, se você conseguir fazer esse instrumento para medir o teor de álcool e água, vocês, usando a permissividade da mistura, vocês têm uma forma de avaliar se o que estão botando no tanque é realmente o que vocês estão comprando. Agora, se a gente olhar a outra mistura que nós utilizamos, etanol, gasolina, tá? Ela vai ter esse comportamento. Essa aqui é mais interessante, porque vejam bem, se vocês tivessem só um tanque com gasolina pura, vocês não seriam capazes de avaliar, tem muita dificuldade de avaliar alguma coisa relacionada à perda dessa gasolina. Por quê? Porque ela vai aparecer lá numa frequência muito elevada, e quanto mais elevada a frequência, mais difícil de construir um instrumento para trabalhar nisso aí. Gigahertz não é uma coisa simples. Mas vejam bem, se a gente mistura uma quantidade, digamos, de 27%, que eu acho que é essa quantidade, 27% é a quantidade de álcool, o que aconteceu? Apareceu uma perda, tá, em relação à gasolina pura, tá, muito grande aqui, na frequência de 1 GHz. Ou seja, por lei, a nossa gasolina tem que ter álcool, tá, e tem que ser esse percentual. O sujeito eventualmente vai lá no posto, dá uma de malandro e tira o álcool e bota outra porcaria lá dentro. Mas se essa outra porcaria não for uma molécula polar, o nosso instrumento pode dizer que porcaria é essa. Tá? Então a gente tem como fazer um instrumento para avaliar a mistura tanto de etanol com água quanto a mistura de etanol com gasolina. Tá? Então, a aplicação prática, a aquametria com micro-ondas tem muito. Dificuldade é que todos são instrumentos na faixa de frequência de micro-ondas. Tá? O nosso laboratório, na verdade, infelizmente não consegue medir nada a partir acima de 3 GHz. Ou seja, a gente para o nosso trabalho por aqui. E nessas frequências é bastante complicado fazer as medidas, mesmo com o equipamento que a gente tem. Tá? Então, e esses equipamentos são bastante caros. Mas continuamos. Vamos tirar aqui o nosso etanol. E vamos ver agora uma mistura muito interessante. A mistura que nós vamos ver agora é a mistura de água com sal. Tá? Antes que eu me esqueça, por enquanto, né, vocês ignorem esses dois, o material, a frequência, tá? Que isso aqui é utilizado em outra parte do programa, tá? Não é nessa parte do programa. Mas nessa parte do programa, vocês trabalhem só com o que está abaixo desses botões aqui. Tá? Quando vocês estiverem utilizando o programa. Que não vai adiantar nada, não vai fazer coisa nenhuma aqui na tela de vocês, tá? Mas está fazendo coisa em outra tela. Então vamos trabalhar, vamos ver o seguinte: água com sal, só que sem sal. Então olha só, nós temos um teor de 0 mol por litro de sal na água. É o mesmo gráfico, né, que a gente aqui fez com a nossa água pura, tá? Uma pequena diferença dada a questão da temperatura. Se nós ajustarmos a temperatura aqui assim, olha ali, a gente vai superpor os dois pares. Nós descobrimos que nós estamos o nosso gráfico verde era 20 graus. Antes que eu me esqueça, tá, o que está se utilizando aqui para gerar esses gráficos é a equação de Debye, o modelo de Debye que vocês aprenderam na aula teórica passada. Tá? Então aqui a gente tem o mesmo modelo sendo aplicado e no domínio da frequência ele funciona muito bem, é bastante próximo da realidade. Então veja, eu subo a temperatura. Isso é coisa importante, notem, né? A gente mexendo na temperatura, a gente mexe na curva verde. Conforme a temperatura sobe, e a água líquida só pode ficar entre 0 e 100, né? Porque não precisa subir mais, não dá. Conforme a temperatura sobe,
a permissividade da água baixa, a parte real, tá? E baixa a permissividade da parte imaginária, o fator de perdas. Ou seja, uma água em temperatura mais elevada tem perdas menores. Tá? E notem também o seguinte, isso é relativamente fácil de explicar, né? Veja, o que está se tratando é de orientar e reorientar os dipolos, tá, da molécula polar da água usando uma frequência, tá, um campo elétrico variável, que vai lá e faz ele voltar. Se essa molécula já estiver mais agitada por temperatura, faz sentido que seja mais fácil de fazer essa orientação e reorientação. O que significa que o fator de perdas vai não só baixar, mas como também vai subir em frequência. Ok? Ou seja, ele vai se deslocando conforme aumenta a temperatura. Ele se desloca para frequências maiores. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um corpo humano aqui, a gente tem que, olha só, se eu estiver medindo sangue, eu já tenho que considerar que isso aqui é a curva verde é a curva da água, né, que está dentro do sangue da pessoa. Mas eu falei que isso aqui é água com sal. Tá? Aqui não é água com sal porque eu mantive o teor de mol variável. Vamos ver algumas águas conhecidas. Tá? Vamos manter essa nossa água aqui em 20 graus Celsius. Tá? Em cima da curva preta, desligar a curva preta aqui. Tá. Essa é a nossa água normal, 20 graus Celsius, pura, sem nada. Se eu pego a água potável, a água que vocês bebem na torneira, olha só o que acontece. Notem que a parte real da permissividade se manteve a mesma. Mas a parte imaginária, que é onde está esse tracejado, tá, apareceu um valor de fator de perdas mais ou menos elevado em frequências abaixo de 1 GHz. O que é isso? Isso significa que a água potável possui algum teor de sal. Não muito, mas algum ela possui. Por quê? Porque isso aqui em baixas frequências, o fator de perdas em baixas frequências não é causado pela perda de elétrica, mas sim causado pela condutividade da água, graças a esse pequeno teor de sal que a água potável tem. Outro material bastante interessante é o soro fisiológico. Veja, o soro fisiológico é uma mistura de água com sal. E o teor de sal do soro fisiológico é exatamente o mesmo teor de sal do sangue humano. Então, se eu boto o soro fisiológico aqui, olha só o que acontece. A condutividade baixa um pouco a permissividade, a parte real da permissividade, mas a condutividade equivalente influencia muito nas medidas. E isto é um problema, porque se você depender do teor de sal para fazer alguma medida, por exemplo, eu quero saber quanto sangue tem dentro de um tumor cancerígeno. Se eu fizer a medida em baixas frequências, a salinidade desse sangue vai influenciar na minha medida. Agora, se eu fizer em altas frequências, a condutividade começa, conforme eu vou aumentando a frequência, ela vai cada vez sendo menos importante. E quando ela começa a ser menos importante, eu consigo fazer a medida de forma adequada. Finalmente, para vocês terem uma ideia, vamos colocar a água do mar aqui, que tem um teor de sal muito elevado. Olha só, a água do mar vai dar perdas na faixa de 700 no fator de perdas, que é um número muito grande, quando a frequência for exatamente 100 MHz. 100 MHz, não é uma frequência baixa, nós não estamos nem vendo descer aqui. Agora, ainda assim, acima de 10 GHz, acima de 8, 9, 10 GHz, ela já não tem mais influência. Ou seja, não interessa o teor de sal. Vejam, isso é muito importante, por exemplo, se a gente pensar em fazer medidas para produtos agrícolas. Porque produtos agrícolas variam o teor de sal deles de acordo com o lugar onde eles são plantados. E aí você tenta fazer uma medida lá para saber o teor de umidade de um grão de soja. O grão de soja foi plantado em região litorânea,
tá? E você está medindo não o teor de umidade, mas sim a quantidade de sal do grão de vocês. Ou seja, não dá para fazer medidas em baixas frequências. A gente não pode fazer a aquametria, tá, utilizando frequências menores do que 5, 6 GHz. Tá? A gente está fazendo outra coisa. Então vamos ver agora o que acontece só na nossa água quando a gente coloca sal nela. Então só vamos ver o valor agora. Aquilo que nós vimos, olha só. Assim que eu coloco qualquer teor de sal, tipo alguma coisa muito baixa, como 0,12 mol por litro, olha só o que acontece, vai subindo violentamente a condutividade. Então esse é o comportamento, tá, da água no domínio da frequência. Ou seja, é os dois espectros de permissividade da água. Tá? O espectro da parte real, que significa quanto a água é capaz de armazenar energia elétrica, e o espectro do fator de perdas, epsilon duas linhas, que é exatamente quanto a água perde, né, energia conforme você aplica uma onda eletromagnética, conforme a onda eletromagnética perde energia conforme ela atravessa um meio aquoso. Tá? Bom, isso aqui vai ser utilizado agora na próxima aula, onde nós vamos tratar da permissividade complexa da propagação em meios com perdas, mas das características mais interessantes a respeito de como se dá essa propagação. Tá? Então isso aqui vai ser utilizado na próxima aula. De novo, só lembrando para vocês que o programa vai ser disponibilizado, tá? Vocês podem baixar e seria ótimo se vocês instalassem, tá? Até porque um outro trabalho vai ser feito em cima do uso do programa. Ele é um programa em Windows, tá? Ele roda em qualquer computador, ele não exige muita máquina e ele é relativamente fácil de utilizar. Tá? Embora se vocês tiverem algum problema na instalação do programa, né, o máximo que vocês têm que fazer é um registro na National Instruments, porque ele é um programa construído e escrito em LabVIEW. Tá? Então, eventualmente, vocês podem se registrar. Essa foi a nossa aula de materiais elétricos com perdas, a primeira delas. Tá? Até a próxima aula.